Ora, muito boa tarde, 5h05, quase. Para quem não me conhece, eu sou o João Azevedo e Silva. Muito obrigado a todos que estão aí desse lado. Estamos a começar mais uma sessão do nosso Executive Club, desta vez continuando a falar com líderes de recursos humanos de empresas de referência em Portugal. E esta tarde temos o grato prazer de termos connosco, vamos começar pelas senhoras, a Clara Celestino. Clara Celestino teve, enfim, uma longa carreira numa tecnológica bem conhecida, Microsoft, e que atualmente é a diretora de recursos humanos da Nokia Portugal. Nokia, que é uma marca bastante próxima do meu coração, porque sou um utilizador de telemóveis velhinhos Nokia e, portanto, Clara, já agora fica só esta pequena nota bem humorada. Eu bem sei que a Nokia, entretanto, já é outra coisa, tem outras unidades de negócio, mas não podia deixar de dizer isto. E depois temos aqui o Luís Monteiro, a quem agradecemos muito a presença. O Luís, que está ainda com o mute, embora já tenha um vídeo ligado. Olá, Olá, Luís. Viva. Olá, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado. Obrigado, e Luís, eu. Penso que não vou dizer nenhum disparate, é o responsável de recursos humanos e de sustentabilidade do grupo Mota Engil. Há bocadinho estávamos aqui a brincar nos bastidores, estávamos à espera do Luís e alguém disse, provavelmente está em alguma obra a caminho do escritório. Enfim, é um mundo curioso e também, para quem não sabe, a Mota Engil é a maior empresa portuguesa do setor e uma empresa que, depois de, diria, 10 anos de sangria, confusões, aquisições e principalmente falências, ainda cá está, viva, de boa saúde, segundo creio, e portanto também teremos muito gosto em conhecer as perspectivas de gestão de recursos humanos que o Luís nos vai simpaticamente trazer. A todas as senhoras e todos os senhores, as regras desta tarde ou desta sessão são as de sempre. Nós vamos começar por uma apresentação dos nossos oradores e é uma troca de impressões sobre a gestão organizacional e de recursos humanos nos tempos que correm, que são, na verdade, sempre desafiantes. Isto é quase uma redundância, mas quando nós pensamos que as coisas estão mais calmas, de repente as coisas estão outra vez em efervescência. Isso não é o Covid, sim, são os problemas geoestratégicos e a inflação e a escassez de matérias-primas e os problemas da transição energética. E agora também parece que há uma coisa que tem a ver com os nossos primos macacos. Enfim, esperemos que tudo rapidamente vá ao lugar, que era isso é que nós todos desejávamos. Bom, as regras, voltando ao tema, depois destes primeiros 15 minutos, 20 minutos de conversa, um bocadinho mais entre os nossos convidados e eu próprio, vamos lançar aquilo que é a parte mais interessante, normalmente, destas sessões, que é abrir o debate a quem está desse lado. Para isso, o modus operandi é duplo. Podem enviar para a Upperside, através do bate-papo ou da zona de conversa, as vossas perguntas e depois alguém dos bastidores vai-me fazer passar a mim próprio essa pergunta que eu vocalizarei, ou então, alternativamente, podem abrir a pergunta para todas as pessoas que estão a participar, é como entenderem. Regras de cortesia, é apenas e só manterem os microfones, por favor, off. Relativamente às câmaras, é como quiserem, temos muito gosto em ver as caras de quem está, se preferirem não, também não há qualquer problema. Bom, sem mais delongas, Clara e Luís, muito bem-vindos em nome da Upperside. Vamos começar e a primeira pergunta, sacramental sempre, é uma breve apresentação das vossas pessoas e das vossas carreiras. Portanto, o desafio está lançado. Quem é a Clara? Quem é o Luís? Eu posso começar, e desde já muito obrigada pelo convite. E é assim, João, realmente a Nokia, só aqui um parênteses, já não são os telemóveis, nós somos uma empresa de telecomunicações, é verdade, mas estamos na vanguarda da tecnologia, com o 5G, 6G, e muito do que nós consumimos no dia a dia e que às vezes não é visível é a tecnologia da Nokia que está nas nossas vidas. Quem é a Clara? A Clara é mãe, é mulher, sou casada, tenho 2 filhas, acho que isto também é importante dizer,
E relativamente à minha carreira profissional, já é longa. Eu comecei na área financeira e para mim isso tem sido uma mais-valia ao longo da minha carreira profissional, porque eu consigo ter conversas com a área financeira, e normalmente os recursos humanos e a área financeira são duas áreas que trabalham muito em conjunto, e isso para mim tem sido muito, muito importante. Depois tive o privilégio de poder passar para os recursos humanos, e isso é a minha paixão, é aquilo que eu adoro fazer, e está muito em linha com aquilo que eu acho que vim este mundo para fazer, para que é que eu estou aqui. E eu comecei na General Electric, depois passei para a L'Oréal, depois estive na Microsoft, com uma breve passagem depois pela Essilor, e hoje é com muito gosto que estou na Nokia. Portanto, sou uma pessoa que tenho passado vários anos nas multinacionais por onde passo. Muito bem, muito obrigado. Passo ao Luís. Luís. João, muito obrigado em primeiro lugar. Eu gostava de pedir em primeira instância aqui desculpa aqui por este ligeiro atraso e por esta ligeira confusão. Confesso que é a primeira vez que me acontece. Eu tinha aqui interiorizado que a sessão seria por volta das 6h30 e de repente a Jéssica teve aqui a generosidade de me ligar e dizer: Luís, estamos a começar, e essa é a razão pela qual eu cheguei um pouco mais tarde e estive a fazer publicidade à sessão das nossas colegas, que seguramente altamente meritórias, aqui com o fundo aqui do Zoom. Bem, boa tarde a todos, obrigado aqui pelo convite antes de mais, e saudar aqui todos os nossos colegas que estão aqui hoje a acompanhar-nos. Eu sou o Luís Monteiro, assim falando assim a breve trecho, sou pai de 2 meninos, uma menina e um menino. Nasci em Lisboa, fiz praticamente todo o meu percurso inicial académico em Macau, na China, cerca de 18 anos. Depois regressei novamente a Portugal, onde fiz o curso de Gestão de Recursos Humanos no ISCTE. Nessa altura, quando terminei, iniciei basicamente a minha carreira profissional. Ela foi muito passada nos primeiros anos em contexto de broadbanding, ou seja, tive funções nada relacionadas com RH, e eu acho que isso foi extremamente importante naquilo que foi a minha visão, sobretudo do negócio e daquilo que são as empresas na sua pluralidade. Tive em empresas multinacionais como o Barclays, estive na Siemens. Depois ingressei e achei que o bichinho do RH continuava a fazer o chamamento e, portanto, quis depois reintegrar-me verdadeiramente na minha área de vocação académica, que foi a área de gestão de pessoas. Nessa altura iniciei, portanto, a minha trajetória na área de consultoria. Tive vários anos a trabalhar como consultor de Human Capital, tive em empresas como a Deloitte, entre outras, e depois, desde há sensivelmente 13 anos, estou na Mota-Engil. 13 anos parece muito tempo, mas de facto o timeline deste grupo, pela dimensão que tem, pela complexidade, é diferente de todos aqueles que eu conheci, e eu diria que cada ano dos 13 anos tem sido um ano muito diferente, marcado por muitos desafios, e portanto eu tenho aquele sentimento renovado, sempre que venho trabalhar, de ter sempre problemas novos para resolver, soluções novas para construir e para criar, e tem sido de facto um gosto muito grande liderar este projeto na área corporativa de recursos humanos, onde me encontro. Só também dar nota de que foi sempre uma preocupação minha e algo que eu tentei fomentar durante a minha trajetória profissional, foi manter sempre um pezinho na academia, e nesse sentido, desde cedo me propus a integrar projetos académicos e, portanto, ser docente em alguns programas. Trabalhei com o INDEC na área dos Executive Masters, nomeadamente na área da RH, e tenho colaborado de uma forma mais ou menos consistente com a Porto Business School também e com o Minho e o ISEC, portanto, as escolas de negócios aqui das escolas mais a norte. Muito obrigado. Eu estava aqui só a pensar numa coisa curiosa. Normalmente estas sessões, o meu papel é um papel sempre de anfitrião, mestre de cerimónias, se quisermos, mas às vezes é impossível não fazer aqui algumas reflexões. Uma delas é a seguinte: nós estamos aqui perante 2 atuais líderes de recursos humanos e uma pessoa que trabalhou como responsável de recursos humanos durante muitos anos, fui eu. E nós os 3 temos uma coisa em comum, é que nós passámos pelo negócio, por áreas não de recursos humanos. E é curioso. É uma coincidência, não é uma coincidência, é um sinal dos tempos. Podemos interpretar de várias maneiras, mas que quando se fala muito daquilo que é os recursos humanos estarem
alinhados com o negócio, ao serviço do negócio, os conceitos do embed, do business partnering, tudo isso. Uma das coisas fundamentais é que as pessoas de recursos humanos não sejam especialistas, que desde os bancos da licenciatura, a única coisa que fizeram foi processos de recursos humanos. E, portanto, fica esta nota, enfim, se a Clara e o Luís me permitem, em nome destes três profissionais de recursos humanos, no meu caso, enfim, em sentido mais lato, uma vez que já não tenho funções de natureza executiva já há bastantes anos. Bom, passando para a segunda questão, que normalmente também serve de lançamento para estas conversas, ela vai-se já centrar naquilo que são os desafios de recursos humanos que vocês, os senhores, ou que a senhora e o senhor têm nas vossas empresas. E, portanto, a forma talvez mais interessante de lançar a pergunta seria assim. Nos últimos 2 anos, muitos desafios derivados dos impactos da pandemia apareceram. O que é que têm para nos contar sobre as estratégias de resposta das vossas organizações? O que é que foi contingente e foi transitório e o que parece ter ficado, enfim, tanto quanto nós conseguimos ver? E já agora, quais é que são os temas de RH puro e duro que estão na vossa secretária para o ano 2022? Penso que com esta pergunta suficientemente lata temos pano para mangas para continuarmos a nossa conversa. Muito obrigado. Luís, queres começar agora? Não, claro. É a primeira vez que eu também estou com o Luís, também nunca tive Mas é verdade. Nunca tive o prazer de o conhecer. Queres que eu vá primeiro, é isso? Sim, claro, mantemos o princípio cavalheirístico, acho que é justo. É assim, João, isso é uma pergunta mesmo muito, muito abrangente. O que é que há tanta coisa que me vem à cabeça, não é? Do que é que a Nokia hoje está a fazer e o que é que eu tenho em cima da mesa. Estes últimos 2 anos, por causa da pandemia, obrigaram-nos a trabalhar de uma forma diferente. E se calhar eu entrei na Nokia em janeiro e os meus primeiros 3 meses de entrada nesta empresa foi trabalhar as novas formas de trabalho, na verdade, o New Ways of Work, como fazer o landing desta nova forma nesta forma de trabalhar, ou seja, as nossas pessoas disseram-nos que a partir de agora querem trabalhar de uma certa forma e nós tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer a implementação de novas políticas, fazermos muita comunicação junto dos colaboradores, porque isto foi uma mudança também da cultura. Também por causa por causa destas novas formas de trabalhar, a empresa tem vindo a trabalhar também uma nova cultura que nós estamos, e começou há cerca de um ano e pouco. E na verdade vem muito ao encontro daquilo que nós vamos precisar daqui para a frente, onde trabalhamos muito o empowerment das equipas, onde trabalhamos muito a proximidade, ou seja, darmos outro tipo de ferramentas para os colaboradores trabalharem, ou seja, no passado nós estávamos todos no mesmo espaço, não é? Embora na Nokia também já se tivesse a possibilidade de trabalhar a partir de casa, mas como é que nós, com esta nova cultura e com esta nova forma de trabalhar, nós mantemos, não é, os pilares da Nokia e o sentido de pertença e o engagement das pessoas, porque nós temos que dar uma experiência a todos os colaboradores dentro da organização, independentemente de onde eles estejam a trabalhar no escritório, estejam em casa. Depois temos pessoas a trabalhar em modo híbrido e, portanto, vocês estão a imaginar a complexidade que é. Em Portugal nós somos cerca de 2.000 pessoas, no mundo temos 80.000 e, portanto, é complexo e ainda estamos numa fase muito grande de aprendizagem e acho que só mais para o final do ano e que se calhar vamos perceber como é que está a aterrar a nossa cultura, as novas formas de trabalhar e o que é que vamos ter que ajustar. O que é que nós também estamos a fazer? Em termos de digitalização, nós estamos com um grande projeto na área de recursos humanos de digitalizar cada vez mais os nossos processos e de oferecer também uma melhor experiência aos colaboradores, mas também uma melhor experiência aos profissionais de recursos humanos que todos os dias têm que trabalhar com as diferentes ferramentas.
estamos muito focados também no upskill e no reskill dos nossos colaboradores e acabámos de lançar recentemente uma plataforma que utiliza a inteligência artificial, ou seja, esta plataforma o que vai dizer é: a Clara Celestino tem estas skills e de uma forma automática vai dizer à Clara, olha, estas são as oportunidades de carreira que nós temos, estas são as formações que nós achamos que encaixam no teu perfil, estas são as formações que nós, para o futuro, aquilo que tu precisas de fazer. Portanto, muito, muito ligado ao desenvolvimento das nossas pessoas, porque as coisas mudam tão depressa, de facto é preciso todos os dias nós capacitarmos as pessoas das competências que nós achamos que vão ser precisas para hoje e também para o futuro. Depois outro aspecto também muito importante, e isto tem a ver com a retenção também das nossas pessoas, ou seja, tanto a parte do desenvolvimento, mas também a gestão de carreira. Nós temos, tipicamente as pessoas acham que desenvolverem-se na carreira é chegarem a lugares de topo em termos de liderança, ou seja, eu vou ser um dia um people manager. Quando nós estamos a falar de carreiras técnicas, os técnicos, os nossos engenheiros, nem todos têm essa ambição. A ambição deles é serem os melhores em determinada tecnologia. Então, o que nós estamos neste momento a trabalhar, e também já foi lançado, é dar a estas pessoas oportunidades de carreira e que sejam tão válidas ou que tenham o mesmo nível de uma pessoa que chegue a people manager. E depois é assim, João, nós estamos a crescer em Portugal e de facto uma das coisas que está na minha agenda todos os dias é como atrair o talento para a nossa empresa, o trabalho que nós estamos a fazer nas universidades, que é muito importante, não é, para atrairmos os jovens e podemos lhes dar a formação dentro da nossa empresa. Portanto, há tanta coisa, João, que está a acontecer. Claro. Clara, abordaste um conjunto de temas que, enfim, seriam mais ou menos esperados, mas que fazem todo sentido. Para quem nos está a ouvir e que não conhece tão bem a organização, como é o meu caso, enfim, confesso, quando nós dizemos que temos 2.000 colaboradores, como é que tu segmentarias a tua população? Ou seja, nós estamos a falar de que tipo de populações, de categorias profissionais, enfim, de idades, em que tipo de funções, só para termos uma ideia. Sim, a maior parte das nossas pessoas trabalha nas áreas de engenharia. Depois temos uma parte também que trabalha na parte comercial, mas a maior parte das nossas pessoas trabalha nas áreas de engenharia. Nós temos uma média de idades que ronda aos 38 anos, são pessoas que estão na empresa se calhar entre 8 a 10 anos, há pessoas claro, que estão há muito mais tempo, mas como nós também estamos a crescer, temos muita gente nova que entrou recentemente na organização, que faz com que este número também baixe, mas basicamente a nossa empresa está muito vocacionada para as áreas das engenharias e para a criação de postos de trabalho com muito valor acrescentado no país. São um centro de excelência para fora, para a organização global Nokia? É assim, nós trabalhamos muito daqui para fora. Nós temos centros de excelência aqui que trabalham para outras Nokias. A Nokia Portugal é para aí, se calhar, o sexto na Europa, somos a sexta subsidiária com mais, se calhar, com mais número de colaboradores. Para a Nokia somos muito importantes e a qualidade das nossas pessoas é muito apreciada, João. O talento português é muito apreciado. E depois também temos uma coisa extraordinária, que é que nós conseguimos atrair talento estrangeiro para aqui. E eles vêm e depois não saem, ficam. Compram cá a casa e depois acabam por ficar, o que é extraordinário. Muito bem, muito obrigado, Clara. Penso que sim, também entrarmos em detalhes não é excessivos, temos uma ideia daquilo que é o vosso momento e a vossa agenda. E mesma pergunta para o Luís. Luís. João, eu se calhar, se me permitires, eu vou só alterar ligeiramente a sequência da pergunta, porque realmente concordo com a Clara, ela é muito aberta e daria aqui pano para mangas. Eu se calhar faço só uma muito rápida descrição da Mota-Engil. Nós hoje somos um grupo, eu diria, absolutamente singular dentro daquilo que é o nosso footprint. Somos uma empresa com cerca de 40.000 pessoas em todo o mundo e ainda estamos a recuperar os números pré-pandemia. Temos 1.200 pessoas expatriadas em longa duração, portanto isto faz de facto da Mota-Engil, eu diria, a empresa mais internacional
portuguesa. É uma empresa Estamos inteira. em cerca... Exatamente. É uma empresa Não, inteira é uma grande de empresa, é uma grande empresa de expatriados. Exatamente, exatamente. Temos presença em cerca de 30 países, temos mais de 200 empresas, temos 6 linhas de negócio distintas, desde soluções de engenharia, infraestruturas, gestão de resíduos, energia, concessões de transportes, gestão de serviços, facility management. Temos aqui uma pluralidade muito grande de negócios, uma heterogeneidade muito grande do ponto de vista da nossa workforce, com uma diversificação, eu diria, muito grande entre funções de altíssimo valor acrescentado, nomeadamente nas áreas de engenharia de valor, e outras funções que são funções operacionais que nós precisamos de empregar ainda em processos que invariavelmente são mais manualizados, do ponto de vista daquilo que é o processo construtivo, o processo produtivo. Temos cerca de 75 nacionalidades no grupo todo a operarem de forma conjunta e, portanto, isto realmente aporta uma série de desafios do ponto de vista de gestão de pessoas. Quais é que são esses desafios para responder ao tema, João? De quais é que são os temas que temos em agenda e depois como é que a pandemia, de alguma forma, veio abalar Luís, a resposta a essa pergunta acaba às 11h30 da noite, porque depois dessa descrição, deve ser uma agenda. Eu vou tentar sintetizar, João, em 4 ou 5 pontos, porque de facto é como tu referes, ou seja, nós aqui acabamos por ter aqui, porque como estamos e como somos uma empresa portuguesa, toda a concepção de políticas, todas as guidelines que são definidas, tudo o que é a tecnologia de gestão de pessoas, tudo o que são os processos que são definidos, tem que ser definidos centralmente e, portanto, compete-nos a nós fazê-lo. Acresce a isso dizer que somos uma empresa que fez 75 anos de história o ano passado e, portanto, também tem esse calo histórico, cultural, tudo o que isso significa. Temos 4 gerações a trabalharem dentro da organização, o que isso também representa do ponto de vista de desafio. E temos um histórico, como tu muito bem referiste na introdução, João, onde temos mercados muito novos, empresas muito novas, algumas startups inclusivamente, a par com empresas que têm muitos anos, empresas que o grupo adquiriu em processos de aquisição, onde, no fundo, incorporámos estruturas organizativas que tinham 30, 40 anos de gestão pública, por exemplo, e que temos que fazer o devido processo de M&A de maneira a conseguir criar uma cultura organizacional que seja compatível com aquilo que são os princípios orientadores e operativos do grupo e, portanto, isto de alguma forma consegue-vos dar aqui o elenco daquilo que é a panorâmica do grupo. Desafios, eu diria que eles passam, em primeiro lugar, por um que é o United Mota-Engil, ou seja, conseguir criar um denominador comum entre toda esta realidade tão vasta, tantas nacionalidades, tantos mercados, tantas empresas, é o desafio. Num contexto em que o grupo acelerou muito nos últimos anos, nós em 15 anos fizemos claramente o turnaround de uma empresa fundamentalmente doméstica, ainda com operações internacionais, para hoje sermos uma empresa claramente internacional com operações domésticas e, portanto, esse turnaround aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Portanto, o desafio de crescermos de forma sustentável, de forma sustentada, mantendo uma identidade forte, mantendo uma orientação à cultura de gestão, a valores, a princípios operativos, este é um tema que está claramente na nossa ordem do dia. Temos um segundo ponto que é também da maior importância, que é com toda a turbulência de novas empresas, de mercados que entramos com muita velocidade, com muita rapidez, etc., etc., isto originou invariavelmente a necessidade, até porque o projeto na concepção em que eu lidero no grupo, que tem 5 anos, eu estou há 13, mas vim liderar a equipa corporativa há 5 anos, é relativamente recente e, portanto, a grande missão tem sido o conseguimos criar um same level of playing field, ou seja, nós garantimos que temos processos de gestão de pessoas que são transversais e que oferecem, em traços gerais, o mesmo tipo de employee experience a um engenheiro que integra os nossos quadros no México, ou que integra na Polónia, ou que integra no Malawi ou em Angola, e portanto esse é um tema que, também altamente desafiante, que nós temos vindo a endereçar. Depois, invariavelmente, eu diria que esta provavelmente será a principal pain point hoje em dia
das empresas e nomeadamente das áreas de gestão de pessoas, que é a necessidade de atrair e de reter quadros. Nós estamos a viver um fenómeno de elevadíssima atrição, com pessoas a quererem reformular a sua forma as suas carreiras, as suas vidas profissionais, à procura de outras oportunidades, uma dificuldade muito grande de atrairmos pessoas aos diferentes níveis. Nós, no passado, poderíamos dizer que tínhamos dificuldades num determinado segmento e num determinado perfil. Hoje em dia isso é totalmente transversal, desde pessoas com alta expertise a pessoas com menos expertise, funções puramente especializadas, funções altamente qualificadas, jovens, séniores, tudo isso é um processo que tem sido realmente um desafio muito grande do ponto de vista de atratividade e de retenção, e que ocupa uma grande parte, e tem ocupado uma grande parte da nossa agenda e da nossa atenção. Um quarto desafio tem a ver com, no contexto do grupo e da caracterização que eu vos tracei, o tema das carreiras que há bocadinho a Clara referia e da mobilidade é determinante, porque nós não conseguimos cumprir todos no fundo, todos os eixos de atuação que eu há bocadinho referia, sem de facto conseguirmos ter aqui uma filosofia de elevada rotação de quadros que permita de facto colocar as pessoas em contexto de mercados que assegurem a tal identidade, a tal cultura de gestão que nós queremos salvaguardar, e portanto este é um desafio permanente, é como é que nós gerimos o contexto internacional da gestão de pessoas, tendo em conta de facto a imensidão de pessoas que temos em mobilidade internacional, e sendo essa obviamente a nossa fórmula de expansão internacional, e essa tem sido de facto a fórmula de expansão internacional que a Mota-Engil tem, e portanto é um tema que temos que tratar com particular atenção. E fazendo, eu diria, a síntese destes temas de agenda, o grande aspecto, eu diria, que é de alguma forma transversal a isto tudo, é o exercício de elevadíssima transformação em que nós estamos hoje mergulhados, e que passa, obviamente, por transformação digital, passa por transformação cultural, transformação de sistemas, de processos, de cultura de pessoas, de experiência de colaborador, e, portanto, tudo isto é aquilo que atravessa transversalmente estes vários desafios. Só respondendo aqui, terminando, João, para passar, entretanto, aqui a palavra, como é que nós encontramos palco para continuar a responder a estes desafios no contexto da pandemia? Eu diria que a pandemia foi uma tremenda de uma oportunidade, porque basicamente fez o reset da organização, e ao ter feito o reset da organização permitiu-nos acelerar muitíssimo aquilo que era uma estratégia que nós já vínhamos escalando, e exemplos como passarmos a ter processos de aprendizagem digital que eram pouco explorados e que hoje em dia são o ponto fulcral, digamos, de toda a nossa estratégia de aprendizagem e de capacitação, e mesmo de promoção da cultura de empresa que há bocadinho referia. A forma como também promovemos uma maior atenção aos temas da comunicação, que há bocadinho a Clara referia, e que foram determinantes, ou seja, o Covid, em boa verdade, aproximou muito mais uma organização que, por natureza, tem a distância como o seu fator, eu diria, natural, porque, de facto, a dispersão é enormíssima no footprint da Mota-Engil, e, portanto, e a própria simplificação de processos que a pandemia veio trazer-nos, foi um aspecto que eu também destacaria, e, portanto, eu, obviamente, com todas as ressalvas e todos os aspectos menos positivos decorrentes da pandemia, eu diria que como alavanca a reinventarmos como organização, a simplificarmos a nossa forma de trabalhar, a encontrarmos mecanismos de flexibilidade de trabalho que tivemos que encontrar em contexto de pandemia, e a termos um olhar muito mais cuidado e muito mais profissional e crítico relativamente a temas como duty of care dos nossos colaboradores que estão no estrangeiro, que estavam em operações bastante hostis e bastante adversas, tudo isso fez parte muito daquilo que nós vivemos nestes últimos 10 anos. Muito obrigado. Luís, uma pergunta indiscreta, talvez possas responder ou não. Quantas pessoas trabalham nos recursos humanos da vossa empresa? No total, nós temos cerca de 250 pessoas a trabalharem no mundo, ok? Centralmente somos uma estrutura relativamente seca, e isso faz parte de uma abordagem também, porque nós vemos muito a ideia das equipas de recursos humanos como uma comunidade de RH. E, portanto, onde claramente
é muito importante que exista uma equipa corporativa, uma equipa global que consiga emanar orientações, consiga ser aqui o farol, portanto, para tudo aquilo que se vive do ponto de vista de recursos humanos no grupo, mas ter de facto pessoas localizadas nos mercados e nos negócios que em conceito de comunidade consigam de facto fazer aqui a devida partilha de conhecimento e garantirmos naturalmente o cascateamento e a capacidade de escalarmos aquilo que são os processos de transformação que estamos a viver. Esta pergunta, enfim, tinha um lado de curiosidade, mas tinha um outro lado, que é demonstrar muitas vezes nós não sabemos o que nos rodeia, não fazemos ideia. O que é a Mota-Engil? É uma empresa de construção civil. Bom, na verdade, nós vimos que vocês têm uma grande empresa só de expatriados e têm uma média empresa só de recursos humanos. Curioso. Okay? Também é uma mensagem interessante, independentemente de nós termos que ter sempre organizações ágeis e enxutas e eficientes, tudo isso, que não se consegue gerir uma empresa com a dispersão que vocês têm, tanto de áreas de negócio como geográficas, com meia dúzia de gatos a trabalhar 24/24 no escritório. Esse tipo de coisa que às vezes ainda há uma certa tendência a pensar, esqueçam, os recursos humanos são a sério. Se não é para ser a sério, se calhar não podem pedir que depois a empresa tenha uma gestão de recursos humanos e todas as matérias associadas a sério. Fica apenas esta nota para quem nos está a ouvir. Ora bem, enquanto os nossos queridos e queridas espectadores, ouvintes, eu nunca sei qual é a palavra certa, preparam as perguntas, eu vou fazer uma que é rematar a baliza. E a pergunta é a seguinte. Claro, se eu quiser trabalhar na vossa empresa, qual é que é o melhor caminho? O que é que eu faço? O que é melhor que eu seja? São duas perguntas diferentes. Bem, então como é que eu posso chegar à Nokia? As nossas ofertas estão públicas no nosso career site e, portanto, é por aí que devem ver todas as oportunidades que estão em aberto e fazem então aí a sua candidatura. E o que é que nós procuramos? Nós, além das competências técnicas que são precisas para as funções, nós procuramos também as tais, eu gosto mais de chamar human skills do que as soft skills, não é? Nós procuramos pessoas que colaborem, que sejam abertas, que trabalhem muito, que sejam autónomas, que trabalhem o seu empowerment e que façam acontecer as coisas. O que nós procuramos são líderes, não é? Não é preciso ser líder para ser líder, não é? Eu sou líder dos projetos onde eu estou, faço acontecer, portanto nós procuramos pessoas que façam acontecer ou seja, que ponham a mão na massa, na verdade, e que trabalhem as coisas, mas podem fazer a candidatura sempre através do nosso site. Tanto global como local. É igual, João, porque é assim, o nosso career site é global e depois está dividido por país, e na verdade às vezes o que acontece é que o mesmo rolo pode estar disponível para Portugal, mas também pode estar disponível para outro país. Portanto, quando as pessoas estão a concorrer em Portugal, estão a concorrer não só com o talento nacional, mas estão a concorrer com o talento noutras localidades. Porque para a Nokia nós procuramos, o que nos interessa depois é onde é que o talento está. Recrutam mais engenheiros? Recrutamos mais engenheiros. Mais engenheiros, claro, sim. Foi mais técnico. Sim. Muito obrigado. E a mesma pergunta, Luís. Eu hoje acordei com uma vontade enorme de contribuir e criar valor para a Mota-Engil. E antes que me passe, o que é que eu devo fazer? Pronto. Há vários caminhos, João, depende um bocadinho daquilo que é o segmento, não é, do talento que estivermos a falar. Eu diria que há um denominador comum, é um exercício que nós fizemos aqui recente, aqui há uns poucos anos atrás, e que está hoje corporizado no acrónimo do ME Leaders, ou seja, o que nós procuramos é um set of skills que partiu de uma reflexão muito maturada que fizemos a nível da organização para conseguirmos, de facto, identificar aquilo que nós consideramos serem fatores críticos de sucesso na perenidade e no sucesso dentro da Mota-Engil. Portanto, esse, desde logo, é o nosso elenco de competências que depois continuamente nós revisitamos nos processos avaliativos, nos processos de recrutamento logo assim que as pessoas estão a integrar, que trabalhamos como mapa, digamos, de competências de desenvolvimento
e, portanto, eu diria que é o predicado original para essa primeira integração. Depois, naturalmente, que à semelhança daquilo que a Clara referiu, nós temos um career site, ele continuamente tem oportunidades abertas em todo o mundo, aliás, temos um mapa internacional onde facilmente as pessoas conseguem ver quais é que são as oportunidades que nós temos continuamente abertas e devem fazer, portanto, a respectiva candidatura. Como é que sucede também, e aqui um aspecto que nós primamos aqui em particular, nós temos uma grande orientação a recrutarmos pessoas desde a tenra idade e, portanto, desde a saída das faculdades. E, portanto, temos feito uma aposta e um investimento muito grande a nível da integração de jovens trainees. Para vos dar uma ordem de ideia, nas últimas edições dos programas nós temos batido sempre numa cifra de cerca de 150 a 200 trainees que recrutamos a cada edição anual. Este ano estamos precisamente numa edição onde estamos à procura de mais de 200 jovens em todo o mundo. E também, como a Clara dizia, e eu também me revejo nesse princípio, nós fundamentalmente procuramos talento em qualquer parte do mundo, e isso também tem sido bastante sintomático daquilo que é a evolução dos tempos. Nós vamos na 9ª edição do nosso programa Trainees e até à 7ª edição o programa era muito baseado naquilo que era a contratação de jovens a partir de Portugal que depois iam para o mundo, e nós tivemos claramente um turning point no ano passado, quando passámos a ter muito mais trainees locais a serem recrutados, portanto, nos mercados de origem, ainda que, sem prejuízo, a engenharia nacional seja altamente apreciável e, portanto, isso também é uma característica que nós devemos salientar e agradecer e obviamente, regozijar-nos por isso, mas, de facto, isso está a mudar e, portanto, isso também tem aqui uma importância muito grande do ponto de vista de estratégia. O outro aspecto, João, que não tem tanto a ver com o recrutamento externo, mas que tem a ver com uma estratégia muito clara que nós temos, é a primazia em que nós procuramos claramente enfatizar naquela ótica da mobilidade e da rotação de quadros, ou seja, para nós há sempre um aspecto de primazia naquilo que são as pessoas que se candidatam internamente, ou seja, sempre que nós apresentamos oportunidades internacionais, em qualquer parte do mundo, existe sempre um processo de divulgação interna em que damos primazia àquelas pessoas que se candidatem internamente para que possam realmente ter aqui uma lógica de mobilidade e de rotação dentro do grupo. Muito obrigado. Se nós estivermos a falar de management puro e duro, o que tu disseste aplica-se na mesma ou há alguma especificidade? Tá, funções, vamos dizer, não estamos a falar de funções executivas, a falar de funções de direção. Portanto, direção, primeira linha, segunda linha. Estes princípios, João, serão gerais, portanto, para todos os níveis, independentemente do segmento. Naturalmente que, quando vamos em busca de perfis mais específicos, seja ao nível executivo, seja ao nível de um management mais sénior, nós podemos, e trabalhamos muitas vezes até com empresas de executive search para nos fazerem determinados processos onde estamos claramente à procura de um perfil muito target e, portanto, podemos recorrer a essa via quando esgotada, naturalmente, a via interna e a via da nomeação interna e da identificação interna de pessoas que possam ter. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. É um tema prático, é um tema interessante. Nós não podemos esquecer que a Parside é uma empresa de gestão e aconselhamento de carreira unicamente dirigida a indivíduos e, essencialmente, a managers. E, portanto, é normal que muitas das pessoas que assistem a estes webinars live ou depois nas gravações tenham esse interesse e, por isso, a minha pergunta. Ora bem, já temos perguntas e, portanto, eu vou vocalizá-las, vou tentar editar da melhor maneira possível, embora nós não sejamos aqui grandes adeptos da censura. Portanto, vamos a isto. Isto é um exercício sem rede. Portanto, muito obrigado ao Luís e à Clara por se exporem às perguntas. Vamos começar por duas perguntas do André Sá Machado, que escreve o seguinte: como as vossas empresas olham para o movimento para semanas de 4 dias? Exemplo, a recente adoção de um modelo híbrido pela PHC, semanas de 4 dias, concedendo 13 sextas-feiras por ano a cada colaborador, sem qualquer contrapartida de horas pelo mesmo colaborador, passando o total de dias de férias assim a ser 35 dias por ano. Esta é a primeira pergunta do André, que faz uma segunda pergunta,
Já agora é uma pergunta recorrente nestas sessões, porque realmente é um tema em Portugal que tem a ver com o chamado ageísmo ou heterismo. Qual a política da vossa empresa relativamente a emprego, entre aspas, para candidatos com 50 ou mais anos? Portanto, duas perguntas do André Machado, a quem saúdo e agradeço as duas perguntas. À vossa disposição, responde quem quiser, às perguntas que entender, pela ordem que entender. Bem, em relação à semana de 4 dias, que eu saiba, neste momento ainda não está em discussão na Nokia. Mas eu posso dar aqui a minha opinião. Certo, claro. É assim, eu sou muito a favor. Eu acho que 40 horas por semana, porque não são 40 horas às vezes na realidade, são muito mais do que isso. E quando nós trabalhamos em empresas em que a exigência cognitiva é muito elevada, eu acho que o número de horas deveria ser reduzido. Depois, como é que isso se operacionaliza? E são menos horas por dia? Ou se são... ou se trabalha menos um dia? Isso depois acho que é uma discussão que ainda leva pano para mangas. Mas eu sinceramente acho que nós devíamos trabalhar menos horas, porque na verdade nós não trabalhamos 40 horas, e a maior parte das pessoas trabalha às vezes muito mais do que isso, e portanto sou muito apologista que se deva começar a fazer essa discussão, e é como eu por acaso tenho acompanhado a PHC, é uma empresa muito inovadora portuguesa, que eu respeito imenso, acho que tudo o que fazem é muito centrado nas pessoas e no bem-estar das pessoas, e de facto eles trazem aqui muita inovação para o mercado, ou seja, se eles, uma PME, conseguem, porque é que as outras empresas não vão de conseguir? E o trabalho aparece e é feito e eles têm excelentes resultados. Na verdade também tínhamos aquele preconceito que as pessoas não podiam trabalhar a partir de casa, não é? E que isso, e as empresas não iam ter resultados, e depois veio a pandemia e as empresas conseguiram, e algumas delas até tiveram melhores resultados do que tiveram antes da pandemia. Não estou a dizer todas, mas algumas até tiveram melhores resultados. Portanto, eu acho que às vezes nós estamos tão presos a modelos de trabalho que já são tão antigos, que temos sempre muito receio de experimentar algo novo. E a PHC acho que é uma empresa fabulosa e tem dado aqui um excelente contributo à gestão de recursos humanos no país, mas a minha opinião pessoal é que eu acho que as empresas se devem debruçar sobre esse tema. Vá lá, dando aqui a minha percepção. Eu acho que a Clara tocou aqui num ponto que é muito relevante e que eu ia precisamente referir a propósito das 4 semanas, que é, há aqui uma via de prototipagem que as empresas foram forçadas a fazer, que foi realmente o recurso aqui a modelos de flexibilidade. E eu diria que a esmagadora maioria das empresas que eu conheço, e dando o exemplo da própria Mota-Engil, há dados muito objetivos a partir do qual nós conseguimos perfeitamente sustentar os ganhos de produtividade a vários níveis, não só a nível de eficiência, mas também a nível de bem-estar, a nível de conforto dos colaboradores, de satisfação, que resultaram, portanto, desses modelos de flexibilidade. Mas eu também acredito, e olhando um pouco para aquilo que é a realidade da Mota-Engil, eu também acredito que tudo isto faz parte de processos evolutivos e nós não devemos queimar etapas, ou seja, há processos que nós temos que os viver ao longo do tempo e temos que passar pelas várias etapas para conseguir atingir esse desidrato. Eu acho que não é intencional que Portugal seja um país que trabalha muito mais horas do que a Alemanha. É porque nós como sociedade, e não me reporto necessariamente à empresa A ou à empresa B, nós como sociedade somos uma sociedade menos organizada coletivamente. E é a organização e o valor que nós acrescentamos na forma como fazemos as coisas que é indutora de ganhos de produtividade. E só com isso nós conseguimos realmente reduzir esse diferencial que temos para outros países que já fizeram essa jornada há mais tempo. Dito isto, eu acho muito difícil no contexto das empresas portuguesas conseguirem estar já hoje no ponto de maturidade, darem esse salto para os 4 dias por semana. Aliás, eu tenho uma dificuldade porque eu ainda não consegui encontrar a fórmula de conseguir fazer o trabalho que tenho que fazer em 5 dias por semana.
E, portanto, invariavelmente façam em 6 ou em 7, ou às vezes em 5, usando, portanto, as horas que não deveria supostamente utilizar. E, portanto, é um caminho que eu acho que temos todos que continuar a fazer, que as empresas vão ter que fazer. Acredito que, tal como a flexibilidade é algo que, a certa altura, nós, sem nos apercebermos, já encontrarmos a forma de nos conseguir enquadrar e até tirar os devidos proveitos desse modelo, mas vejo com alguma dificuldade que estejamos neste momento no ponto de maturidade de dar esse salto. Muito bem. Portanto, temos aqui duas perspectivas diferentes, o que é interessante, e da síntese poderá eventualmente sair um pouco o estado da nação relativamente a este tema. A segunda pergunta, que estava ali esquecida, mas que eu vou repescar, é: como é que é a política das empresas respectivas relativamente a candidatos com mais de 50 anos? Se é que há política, pode não haver. João, nós nem perguntamos a idade, portanto e mesmo não perguntando, nós até podíamos ver pelo CV, mas não, ou seja, não há discriminação da idade, também como não há discriminação da idade nem dos mais velhos nem dos mais novos. Porque se nós formos às universidades, muitas vezes os mais novos também nos dizem, as empresas não nos recrutam porque nós não temos experiência e obrigada por virem aqui por nos recrutarem. Portanto, há os extremos dos mais jovens que também veem muitas dificuldades na entrada no mercado, e depois temos as pessoas que são mais velhas, mas nós temos pessoas que recrutamos e que não fazemos a mínima ideia de que idade é que ela tem. Só sabemos a idade que a pessoa tem quando no final nos entrega e já está mais do que, ou seja, fechada a oferta da idade. E eu não consigo olhar só para a cara da pessoa se ela tem 50, mais de 50, está próximo dos 50, posso ter uma ideia, mas não fazemos mesmo discriminação, João. Isso está totalmente fora e faz parte das nossas políticas de diversidade e inclusão, o maior respeito por essa área. Talvez ser uma multinacional, neste caso, possa ajudar. Em Portugal ainda se vê muitas vezes em entrevistas perguntarem a idade das pessoas, o que eu acho isso não interessa, não é? O interesse é a pessoa, o que ela sabe fazer, o que é que ela pode aportar à empresa, e na escassez de talento que hoje nós vivemos, as empresas que se dão ao luxo de fazer uma coisa dessas, não consigo perceber, sinceramente, João, porque, olha, eu ontem fui a uma entrega fui à assinatura do compromisso do ICHIN, da diversidade de género, e encontrei lá uma colega minha, que nem sequer era uma ex-colega minha de uma das empresas por onde eu passei, que me disse assim: epá, Clara, eu recrutei uma pessoa com mais de 50 anos, tu não estás a ver, espetacular, olha, com uma energia, com uma entrega. E eu disse, pá, isso é um tabu na cabeça das pessoas, sinceramente. Clara, enfim, nós não entramos aqui em discussões sobre Mas isto. nas empresas portuguesas, João, claro, completamente de acordo. Há discriminação e as pessoas têm muita dificuldade. Mas sabes qual é o grande argumento sobre aquilo que acabaste de dizer? É a mesma coisa que daqui a bocadinho de sair daqui e dizer assim ali no café: vocês sabem, contratei uma mulher, é espetacular. É porque isso é fora da norma. É porque antigamente, só que agora nós já conseguimos de certa maneira atenuar, embora não estejamos ainda lá, nesse campo, as coisas hoje são menos, como é que eu vou dizer isto? A equidade existe um bocadinho mais, embora não seja ainda perfeita como nós sabemos, mas temos feito progressos. Noutros campos, a ideia que dá é que é ao contrário. E este tema do etarismo, se nós pegarmos nos exemplos que conhecemos, e na Upper Side trabalhamos com centenas e centenas de clientes. Histórias, sim. Infelizmente, as histórias não são, não têm um final feliz, não é? Nem uma moral muitas vezes agradável. E por isso esta pergunta, quando se apanham profissionais, sai sempre. Ela foi colocada por um dos nossos espectadores, entre aspas, em todas as conversas sai, não é por acaso. Não é por acaso. E é verdade, João, e também aqui dando aqui uma nota, a nossa população está cada vez a ficar mais envelhecida. E portanto é normal que as empresas hoje recrutem pessoas mais velhas que se calhar recrutavam antigamente, porque é o talento que está disponível no mercado.
e acho que muitas empresas nacionais ainda têm esse preconceito e é perdermos muito talento disponível no mercado, muito talento, pessoas com muita experiência, muito know-how e muitas competências que são super válidas em qualquer organização. Certíssimo. Muito obrigado. Luís, pegando neste tema sensível, o que é que tu acrescentarias? João, eu estou muito à vontade para falar sobre este tema, primeiro porque, como eu referia, nós somos um grupo com 76 anos, fazendo 76 anos este ano, e portanto sempre convivemos muito com pessoas muito séniores e temos exemplos de pessoas com 40 anos, 45 anos a celebrarem os seus períodos de antiguidade. Mas podia dar-se o caso de ser apenas uma promoção em crescimento orgânico, mas no caso não, ou seja, nós com bastante regularidade, e temos vários exemplos nesse sentido, nós recrutamos pessoas séniores, e nomeadamente naquilo que obviamente é o nosso perfil primário de recrutamento, que é nas áreas de engenharia. Isso é absolutamente determinante, porque se nós pensarmos naquilo que é a configuração daquilo que foram os grandes projetos emblemáticos do ponto de vista da engenharia, eles não aconteceram na última década, seguramente fruto da crise financeira. Eles aconteceram há 2 décadas, há 3 décadas, e as pessoas que nessa altura viveram e experienciaram a liderança desses projetos são aquelas pessoas que hoje estão melhor posicionadas para conseguirem realmente trazer valor e nos apoiarem, portanto, naquilo que são projetos de altíssima exigência e de altíssimo rigor técnico. E, portanto, a prova disso é que nós continuamente vamos recrutar ao mercado pessoas na franja dos 50 anos e, em alguns casos, até inclusivamente na franja dos 60 anos. Temos, inclusivamente, determinados nichos a nível de setor de atividade, nomeadamente na área dos transportes e logística, onde já fizemos várias experiências bem-sucedidas, que deixaram de ser experiências para passarem a ser recorrências, onde contratámos pessoas reformadas, que passaram, portanto, a trabalhadores pensionistas. Porquê? Porque nos ofereciam uma regularidade e uma consistência do ponto de vista de prestação que nós não conseguíamos encontrar paralelo, portanto, noutros segmentos etários. Obviamente que isto são generalidades e os exemplos que vos estou a dar são exemplos concretos. Haverá casos onde esse apor é mais relevante e noutros casos onde precisamos de injeção de sangue novo e, portanto, este equilíbrio eu acho que é o equilíbrio que as empresas devem procurar, mas isto para dizer, nós relativamente ao tema do ageism, nós estamos muito à vontade para falar sobre isso, porque de facto é uma matéria onde temos exemplos permanentes de processos muito bem sucedidos, orientados, portanto, para o segmento mais sénior. Luís, muito obrigado. Embora a ingenuidade não seja uma característica que me caracteriza, iria pegar nela um bocadinho e lançar um desafio. E o desafio é assim: uma empresa como a vossa, que tem essas práticas, vamos chamar de boas práticas, se calhar ganharíamos todos em que houvesse um bocadinho mais de publicidade, ou se quisermos de publicitação, para sermos mais precisos, de certas coisas. Porque é tanto marketing disto, tanto marketing daquilo, tantas coisas, e ninguém é contra isso. Eu próprio trabalho no LinkedIn profissionalmente, como toda a gente sabe, etc. Mas o ponto é, às vezes há exemplos que fazem toda a diferença. E fica apenas isto. Eu sei que as coisas são complexas, que há governance, que há conselho de administração, que isso tem prós e contras, que pode querer ser visto e percebido pelos vossos trabalhadores de maneira errada. Eu sei isso tudo. Mas fica essa ideia plantada que é até que ponto é que às vezes nós darmos o exemplo e dizer, olha, isto acontece e corre tudo bem. E corre tudo bem. Nós na nossa parceira pequenina conseguimos dar exemplos de coisas mínimas que têm muita receptividade. Por exemplo, nós temos colaboradores à distância que trabalham a partir do interior de Portugal. Nós tivemos uma colaboradora importante na empresa que durante 2 anos viveu fora de Portugal, trabalhando remotamente todos os dias para nós. Nós temos pessoas que são de várias nacionalidades. É uma empresa pequenina, mas que de facto isso, quando às vezes conversamos, publicamos, nota-se que há uma receptividade, para não dizer uma ânsia, de muitos segmentos da população de dizer, veem
é possível, não fecharam, têm sucesso dentro da sua realidade e à sua pequenina escala. Portanto, fica apenas esta reflexão, se me permitem, já agora, obviamente, mas para o Luís, que deu os exemplos. Bom, continuando, Simão Correia, boa tarde, mestre Simão, escreve o seguinte para o Luís Monteiro, neste caso dirigido ao Luís. Como é que uma empresa global no mundo, ou do mundo, mas de raiz portuguesa, portanto sujeita aos preconceitos da nossa sociedade que existem, olharia para candidaturas de profissionais experientes noutros setores, com competências que numa análise superficial são desadequadas e que estão interessados em aportar mais-valia à Mota-Engil? Privilegiaria um planeamento de carreira interna, mas escalonado, permitindo um board-in mais prolongado, ou seja, uma aquisição de competências mais gradual? O processo de recrutamento é straightforward to the mission, ou utilizam alguma lateralidade, alguma ousadia que traga inovação à mesa? Aqui falamos de outro tema, que é o tema do conservadorismo de setor, ou funcional, ou muitas vezes funcional e de setor, que, by the way, é, ainda que por outras palavras, uma pergunta também colocada pelo Carlos Rodrigues, que aproveito para saudar, e que nos fez chegar uma pergunta muito parecida, que é, na verdade, nós verificamos que muitos recrutadores portugueses são belíssimos gestores de risco, deveriam trabalhar em investment e gestão de portfólio, mas às vezes nas empresas não é exatamente a melhor abordagem em termos de longo prazo, porque acabamos por estar sempre a apostar naquilo que são as pessoas que já fazem aquilo que nós queremos recrutar em sítios parecidos com aqueles onde nós estamos. E isso tem vantagens de integração, de baixo risco, de curto prazo, mas não é necessariamente a fonte de maior valor acrescentado no longo prazo. Isto que eu acabei de dizer está mais do que estudado e, portanto, não é apenas uma ideia utópica. Comentários? Bem, aqui agradecendo aqui a pergunta ao Simão, eu diria o seguinte, ou seja, obviamente nós na realidade que temos, eu costumo dizer isto em tom de brincadeira, eu acho que nós somos uma espécie de ilhas Galápagos, não é? Ou seja, tudo aquilo que nós possamos imaginar, nós temos cá. Ou seja, tanto temos o exemplo de pessoas que fizeram todo um percurso na vertente de engenharia civil ligada ao setor e ao negócio puro e duro de construção, e que depois passaram a ter carreiras muito mais em banda larga, portanto assumindo a gestão de negócios em áreas muito, muito diferentes, como também é verdade que nós temos, e portanto eu não atribuiria isso necessariamente a um conservadorismo. Eu acho que em áreas que são muito core daquilo que é o nosso entregável, que são projetos e soluções de infraestruturas, nós muitas vezes hoje, isso também tem a ver com a própria evolução do paradigma da indústria, nós estamos confrontados com exigências do ponto de vista de contratação internacional, porque temos muitas vezes a banca internacional envolvida e que exige de uma forma absolutamente microscópica um set of skills que tem uma exigência e uma singularidade que nos dificulta termos aqui, portanto, uma enorme lateralidade, uma enorme elasticidade do ponto de vista mental. Portanto, para determinadas funções que são muito core daquilo que é o nosso delivery, etc, etc. Não é tanto um conservadorismo empresarial, é mais aquilo que também nós próprios acabamos por ser requeridos a entregar em função daquilo que são as exigências, nomeadamente das contratações internacionais e dos modelos de contratação internacional e de financiamento internacional, naquilo que são áreas mais de inovação, de suporte, transversais, de back-office, etc, etc. Nós temos inúmeros casos de pessoas que vieram de áreas muito diferentes, desde a área da banca, às áreas das telecomunicações, áreas de retalho, que trabalham hoje connosco portanto, numa série de áreas funcionais e, portanto, somos bastante abertos em relação a isso. Muito obrigado, Luís. Simão e Carlos, resposta do Luís. Claro, alguma, nem que seja, enfim, alguma reflexão adicional sobre este tema? Sim, eu gostava de vos dar um exemplo que se passou comigo, até foi na Microsoft,
nós tínhamos que contratar uma série de software engineers e à partida, quando nós estamos a falar de software engineers, estamos a falar, vamos contratar engenheiros. Pronto, e eram engenheiros recém-licenciados. E o negócio falou comigo, essa área de negócio, e disse-me assim, claro, estávamos a pensar recrutar pessoas de gestão de empresas ou outras áreas e depois acolhemos esses jovens, damos a formação e nós acreditamos que eles podem dar o apoio e fazer o trabalho que nós achamos de apoio aos nossos clientes. Eu vou confessar que quando vieram com essa proposta, eu próprio fiquei um bocadinho renitente, porque eu pensei, mas um engenheiro e agora vou contratar um gestor, mas esse gestor que nunca teve qualquer tipo, porque nas universidades de gestão não se ensina engenharia, nem código, nem nada disso, como é que nós vamos colocar pessoas de gestão a trabalhar os produtos de tecnologia da empresa? E eu estava mesmo cética, mas não bloqueei, nem disse que não concordava nem nada, eu disse, então olha, eu acho um bocadinho difícil, mas vamos testar e vamos experimentar. E de facto aquilo funcionou. Porque a capacidade de aprendizagem das pessoas é extraordinária, ou seja, a pessoa quando está motivada e quer aprender, de facto, esses jovens conseguiram, tiveram mais dificuldades no início e eles próprios quando entraram acharam como é que é possível vocês nos estarem a contratar como software engineers e eles também, estas próprias pessoas, embarcaram no desafio connosco. E na verdade, hoje mantêm-se e estão a fazer uma carreira extraordinária na área da tecnologia. É mais uma vez aquilo que eu estava a dizer, que às vezes nós próprios sabotamos e bloqueamos determinadas ideias. Agora também concordo com aquilo que o Luís estava a dizer, que é para determinadas áreas há competências técnicas que nós não podemos comprometer, porque isso era estar a comprometer a entrega de determinados projetos junto dos nossos clientes, ou seja, um médico não pode ser substituído por um carpinteiro, porque o médico é um médico, não é? Portanto, há áreas de tecnologia que nós não podemos comprometer, mas às vezes há este espírito de ousadia e de experimentar para ver se funciona, e na verdade funcionou, e eu era a maior cética, mas rendi-me ao sucesso depois do projeto. Podemos tirar como conclusão de que há pontos luminosos ou faróis, sejam organizações inteiras, sejam líderes, sejam profissionais de recursos humanos, recrutadores, e portanto há bons exemplos. Infelizmente, sim, há também outros tantos, se calhar em número mais generoso, que não são assim tão positivos e daí estes temas aparecerem. Mas o Simão faz aqui uma pergunta: se não substitui um médico por um carpinteiro, substituiria um carpinteiro por um médico? Simão, esta pergunta ganha o prémio Grande Pergunta da Tarde. Dá direito a uma conversa com a Clara nos headquarters da... Isto daria, é assim, se calhar ou seja, substituir um médico é muito mais difícil, não é? Porque estamos a falar de vidas humanas e não, são claro, competências que não são comparáveis, mas na verdade se calhar um médico consegue aprender a ser carpinteiro como eu se calhar aprendo. Agora eu para ser médica tenho que efetivamente fazer não é? Tenho que tirar o curso de médico e nem sequer posso exercer, portanto estamos a falar de vidas humanas. Mas obrigada pela pergunta, Simão. Claro. O que nós às vezes encontramos é uma fraca justificação por parte dos decisores, que eventualmente acham que não têm que dar justificação para as suas decisões. E as decisões são legítimas por natureza. Elas podem ser mais inteligentes na forma como são comunicadas, mais respeitadoras. Uhum. E aí é que muitas vezes os nossos clientes, na qualidade de candidatos, encontram por vezes coisas como: correu tudo imensamente bem até chegar à shortlist, e depois da shortlist foi assim, aquele que tinha mais anos de voo ganhou. Mas isso já se sabia desde o princípio, qual é que era o candidato que tinha mais anos de voo. E portanto faz-se um processo complexo, com um conjunto de painéis, com um conjunto de provas, demora meses, e a conclusão no fim é: a pessoa mais próxima da indústria recrutadora é a pessoa que ganha. Se isto acontecesse uma vez, ok. Se isto acontecesse para funções em que isso é obviamente um fator de diferenciação positiva, ok. Quando começamos a ver respostas que não têm nada a ver com as funções, começamos a perceber que, de facto,
acaba por ser algo que está padrão. na cabeça, exatamente, Sim, está é na um padrão, cabeça. exatamente. Pronto. Mas, ó, João, desculpa. Não, é. Não, eu vou dar-vos um exemplo que se passou comigo durante a minha carreira profissional. Eu sou portuguesa, sempre trabalhei em Portugal e tenho muito orgulho na nacionalidade que tenho. E uma vez participei num processo de recrutamento interno para uma posição, que era uma posição que ia ter uma responsabilidade europeia. E eu não fui a pessoa escolhida, e tudo bem, porque assim, num processo de recrutamento, há pessoas igualmente boas a mim, ou melhores do que eu, e estava tudo bem. Agora era aquilo que tu estavas a dizer há pouco, João, é a justificação que nós damos às pessoas. E quando eu fui pedir feedback, porque eu acho que nós, nos processos de recrutamento que nós participamos e em todas as coisas que fazemos, é pelo feedback que nós vamos aprendendo e vamos melhorando e vamos nos desenvolvendo. E um dos feedbacks que eu recebi foi: Clara, tu és de um país pequeno, Portugal, e portanto nós temos alguma dificuldade, ou seja, nós achamos que tu não vais estar pronta para gerir países com maior complexidade. É assim, João, podiam ter dado muitas respostas, mas aquela foi muito... eu fiquei muito chateada, porque assim, eu posso aprender tudo, eu não posso mudar a minha nacionalidade, e depois eu disse, olha... Quer dizer, isto é a única coisa que eu não posso mudar, nem quero mudar, porque tenho muito orgulho em ser. Mas é isto, que são coisas que se põem na cabeça das pessoas. Pessoas de países pequenos são assim. Metemos as pessoas em caixas, porque é mais fácil e cómodo às vezes darmos determinadas respostas porque não nos dá tanto trabalho. Mas isso também já se passou comigo, eu não ter sido escolhida pela nacionalidade que eu tenho, porque me meteram numa caixinha do país pequeno. Pois. É isso, e podemos usar a palavra país e usar outras dimensões. E agora temos aqui o Luís, exatamente, temos aqui o Luís Monteiro, não é, que é responsável por uma empresa enorme, tem 250 pessoas a seu cargo, com 1.200 expatriados, que foi o que ele disse há pouco. Mas é português. E é de um país pequeno. Exatamente. É isso. Bom, muito obrigado. Isto realmente dá sempre luta, estes temas, e não é por acaso que as sessões vão-se realizando, não é? Estamos já na 6ª sessão desta segunda época e há perguntas que são permanentes. E, portanto, nós, ou os senhores, como responsáveis e pessoas que podem fazer alguma coisa para gerir o status quo, para transformar o status quo, devem também ser expostos a estas perguntas, porque, no fundo, parte disto é também influenciar, porque nós, quando terminarmos esta sessão, são 8 sessões, são 16 responsáveis de recursos humanos de grandes empresas. Na época anterior falámos com 12 casas de Executive Search. Portanto, vamos calcular 24 partners. 16 diretores de recursos humanos a sério, com 24 partners. Nós estamos a falar de 40 pessoas que são expostas a temas. Podem negá-los, podem dizer que não é, podem dizer que na sua empresa não é assim. Muito bem. Mas alguma coisa há de ficar e, portanto, nós não estamos aqui numa missão doutrinária, mas na verdade, lá numa quinta linha também existe um bocadinho disto, que é, atenção, que muitas pessoas neste país sofrem e têm percepções baseadas em factos de discriminação, de falta de respeito, de argumentações que não fazem sentido nenhum, a não ser o poder de quem decide que é assim porque sou eu que mando. Mas isso é pobre, não é? Acho eu. Enfim, adiante. Bom, minhas senhoras e meus senhores, nós vamos terminar às 18h30, o que quer dizer que agora é o momento para colocar mais algumas perguntas que eventualmente estejam aí na ponta da língua, como se costuma dizer. Há aqui um senhor, o Rodolfo Sousa, que eu não tenho a certeza se nos está a falar do Brasil ou de Portugal, que fez uma pergunta que eu tentei escalpelizar um bocadinho mais, mas vou tentar em Portugal, já aqui está, sim senhor, que é, no âmbito gerencial, ou seja, de management, quais são as habilidades mais procuradas pelas vossas empresas, além das soft e das hard skills? Portanto, soft, enfim, compreendemos o conceito, hard skills, questões de especialização técnica, portanto, as habilidades que diferenciem numa seleção. Penso que provavelmente ele estará a falar, Rodolfo, corrija por favor, de competências, de outro tipo de competências, de atitudes, de valores, de comportamentos que vão para além das soft skills relacionais e pessoais
e daquilo que são os hard skills técnicos e de gestão associados. O que é que as vossas empresas valorizam verdadeiramente nas pessoas candidatas? É assim, além ou seja, das hard skills ou de engenharia ou o que seja que são necessárias depois para a função, existem algumas competências que nós chamamos de human skills ou essential skills, que passam por as pessoas conseguirem criar relações de confiança, ou seja, a confiança é algo que nós valorizamos, pessoas presentes, a presença, ou seja, e isto é muito importante até na questão agora destes modelos híbridos e temos muitas pessoas também a trabalhar a partir de casa, full remote, pessoas com competências de saber ouvir, e isto é muito importante para todos os níveis da organização, mas também é ainda mais importante se calhar para quem lidera e para quem gera pessoas, saber ouvir as pessoas, perceber as suas necessidades, perceber quais são as suas ambições de carreira. Muitas vezes nós falamos com managers que não sabem nada sobre as suas pessoas, que é de facto chocante. A questão da inclusão também é muito importante, e isto tem a ver com o tema que nós estávamos a falar há pouco, da diversidade, ou seja, não é só recrutarmos pessoas diferentes, mas é como é que nós nas nossas equipas conseguimos incluir essas diferenças e conseguimos colocar pessoas a trabalhar em conjunto, e nós também temos aqui uma questão na questão da inclusão e da diversidade, é que nós temos pessoas que estão a gerir equipas que têm pessoas em vários países, por exemplo, podem ter pessoas na Índia, em Portugal, na Polónia, na Hungria, sei lá, uma série de países, e como é que um líder consegue, na verdade, gerir toda esta diversidade. E depois é aquilo que eu também já mencionei há pouco, é a capacidade de colaboração, porque assim, na Nokia nós não conseguimos trabalhar sozinhos, isolados no nosso trabalho, porque nós temos que trabalhar com milhares de equipas para fazer acontecer as coisas, e portanto as relações de confiança que eu tenho com cada pessoa e a colaboração que eu tenho, portanto, estas são competências que eu sei que são mesmo muito importantes para a Nokia. Muito obrigado, Clara. Luís. João, eu responderia novamente trazendo aquela, porque de facto esta máxima é aquela que nos tem vindo a orientar muito quando nós estamos perante decisões relacionadas com a escolha de pessoas, seja em que contexto for. E elas estão muito relacionadas com este set of skill. Eu posso-vos contar assim muito brevemente a fundação, digamos, deste exercício, que eu acho que eu acho que tem a genialidade de ser extraordinariamente simples, e que foi algo que eu aprendi num caso de estudo com o Edgar Schein, que era um dos grandes experts na área da cultura das organizações, e ele, de alguma forma, a metodologia que ele propunha que as empresas seguissem era procurar descodificar junto da alta direção das empresas quais é que foram as pessoas e que competências é que essas pessoas teriam para conseguirem constituir a empresa mais exigente no mundo. E foi este o exercício que originou, portanto, todo o nosso processo de reflexão e de revisitação do nosso perfil, das nossas core competences. E, portanto, isso começou com a alta direção questionando, ou seja, se nós quisermos levar a Mota&Gil para o mercado mais exigente do mundo, na história dos 75 anos da empresa, quem é que seriam as pessoas que vocês escolheriam? Pronto, e obviamente isto implicou uma série de reuniões bastante intimistas, onde eu disse, vocês escolham as pessoas, mas não precisam de me dizer. As pessoas depois tiveram a generosidade de partilhar comigo quem é que foram as pessoas que escolheram, mas fundamentalmente aquilo que eu queria saber era porque é que tinham escolhido aquelas pessoas, ou seja, qual é que tinha sido o atributo que tinham identificado na escolha daquelas pessoas, e só podiam escolher 5 pessoas a 7 pessoas no máximo, e depois o que fizemos foi o merge de todo este exercício para chegarmos então ao nosso set of skills que chamamos hoje ME Leaders. Okay? Que competências é que nós procuramos aqui? A capacidade de gerir a complexidade e a organização num grupo que é permanentemente
desorganizante no sentido em que o elevado dinamismo, o elevado ritmo e a elevada incerteza que está associada a toda a nossa cadeia de operações implica. Há um segundo que é um registro extraordinário de serviço ao cliente, ou seja, as pessoas têm que ser claramente muito orientadas ao cliente, seja na perspectiva do cliente externo, seja na perspectiva do cliente interno. A resiliência, aliás, eu diria que se quisermos fazer um referendo na Mota-Engil e questionarmos os colaboradores qual é que é aquela competência que as pessoas consideram ser mais críticas, eu diria que 95% das pessoas responderão à resiliência. Isso tem muito a ver, de facto, também, uma vez mais, com o footprint, com as características da empresa, a persistência associada à resiliência, a não desistência, o sentido de permanente superação, de adaptabilidade a contextos que são, muitas vezes, adversos, e, mais uma vez, isso é muito inerente à nossa atividade. Nós somos uma empresa por natureza deslocalizada. Nós desenvolvemos projetos em zonas absolutamente recônditas, porque vamos constituir as primeiras infraestruturas que existem em muitas das localidades onde vamos entregar as nossas soluções de engenharia. Portanto, tudo isto implica uma enorme criatividade, uma enorme capacidade de adaptação e uma enorme resiliência na forma como lidamos com o ambiente interno e externo. A liderança e a capacidade de nos sucedermos e de fazermos crescer pessoas à nossa volta, e isso é muito fácil de perceber. Eu, quando entrei no grupo, nós éramos 25 mil pessoas, hoje somos 40 mil. Isto aconteceu na última década e, portanto, nós só conseguimos este crescimento sustentado se de facto tivermos todos a capacidade de cultivar equipas à nossa volta que tenham elas próprias autonomia, os poderes delegados para elas próprias se sentirem empoderadas e liderarem depois o crescimento do grupo. O empreendedorismo e inovação, uma empresa que precisa fundamentalmente de se reinventar, e last but not least, eu elencaria aqui uma competência muito particular que também faz parte do nosso set of skills, que é o conhecimento, o know-how. E o know-how eu acho que é da maior importância, e eu aqui recordo-me sempre muito de uma célebre máxima do Mintzberg, que ele dizia: management is not a profession, ou seja, as pessoas têm que ter know-how naquilo que fazem. Esse know-how pode ser muito amplo, pode ser muito genérico, e há uma série de conhecimentos, há bocadinho a Clara dava um exemplo excelente nesse sentido, que são perfeitamente adquiríveis e que as pessoas podem aprender. Agora, o dominarem e terem a credibilidade, o rigor, sobretudo em contextos, como é o caso da Mota-Engil, onde nós somos uma empresa de soluções de engenharia que implicam um conhecimento muito particular daquilo que são as soluções que nós operamos e desenvolvemos, é determinante, e é determinante em todas as frentes em que nós atuamos. Seja numa componente de gerir pessoas, seja numa componente de gerir equipamentos, de gerir o planeamento, gerir a produção, gerir o negócio, gerir as finanças. Em tudo isso, a componente know-how, o rigor técnico, é um aspecto que é determinante. Muito obrigado. Para respeitarmos o tempo, vou falar brevemente na última pergunta do André Sá Machado. Olá, André. E vou pedir uma resposta rápida ao Luís e à Clara. A Clara falou na utilização da inteligência artificial no desenvolvimento de skills e de carreira. Estão as vossas empresas a pensar utilizar a inteligência artificial noutras áreas de atividade totalmente burocrática e repetitiva, como, por exemplo, a contabilidade, levando à eliminação de recursos humanos? Esta é a pergunta do André. Eu posso comentar. O objetivo, ou seja, aqui o tom é na eliminação dos recursos humanos, que é a parte negativa aqui da questão. O que eu vos posso dizer é que na Nokia nós, nas partes financeiras, nas equipas financeiras, nós estamos a cortar pessoas de data science e de data mining, e que na verdade o que fazem é tornar os processos que nós temos nas áreas financeiras processos muito mais fiáveis e com maior detalhe, e que o objetivo é servir melhor a organização. Portanto, na verdade, se calhar podemos
reduzir o número de pessoas, se calhar em tarefas administrativas, mas criámos postos de trabalho em que nós temos pessoas que com competências mais da área da tecnologia a desenvolverem processos para que as coisas funcionem, para aumentar a eficácia da organização. Mas, de facto, têm surgido novas carreiras e novos postos de trabalho dentro das organizações, fruto também da tecnologia. Mas, de facto, se reduzimos num sítio, depois aumentamos no outro. Eu lembro-me uma vez, já há muitos anos atrás, nós implementámos SAP numa empresa por onde eu passei. E então a preocupação das pessoas era, agora vamos implementar o SAP e agora vamos despedir uma série de pessoas. E na verdade algumas pessoas saíram, mas a empresa depois teve que cortar uma data delas porque precisávamos de pessoas com competências em SAP. E portanto isto não é líquido, que às vezes ficou mais ou menos pessoas, não é? Porque depois também precisamos de pessoas com outro tipo de skills dentro da organização. Vamos automatizar para depois contratar pessoas com experiência em automação, basicamente. Exato, é isso. Até estamos a aproximar do final da tarde, também podemos brincar um bocadinho. Obrigado, Sim, Clara. sim. Luís, rapidamente... Eu diria que nós estamos a dar os primeiros passos nessa matéria e também desconstruindo às vezes um bocadinho o soundbite da inteligência artificial. Isso muitas vezes não é nada mais, nada menos do que lidarmos com bancos e volumes imensos de dados e depois conseguir a partir daí ter mecanismos que nos permitam aprender com base na informação e criar processos de aprendizagem que nos permitam analisar, descrever, prever determinados acontecimentos e, portanto, termos um processo de decisão muito mais célere, muito mais simples. Naquilo que é a operação core, eu diria que a componente e aqui falando num sentido mais holístico, da transformação tecnológica, ainda é algo que ainda tem um caminho para fazer, porque ainda há muita operação manualizada, por menos sexy que isso possa parecer, mas é obviamente mais uma vez uma jornada que é preciso fazer. Mas existem já vários processos que o grupo levou a cabo, desde processos de robotização, inclusivamente na área de RH, uma vez que estamos a falar da extinção do departamento de RH, que é uma conversa na qual eu gosto sempre de participar, porque basicamente acelera o meu processo de chegada à reforma. E, portanto, quando eu penso em processos, nomeadamente de RH, um dos temas neste momento que nós estamos a avaliar é a possibilidade de termos, nomeadamente a nível dos sistemas de recrutamento, trabalhar com chatbots que nos permitam criar interações automáticas, portanto, com candidatos externos. Na área da mobilidade internacional temos um projeto, uma iniciativa este ano, que queremos começar a trabalhar a título piloto, que é desenvolvermos uma espécie de call center muito baseada em automatismos que permitam criar um diálogo e uma interatividade relativamente mecanizada até um determinado ponto com os colaboradores para eles conseguirem ter respostas relativamente rápidas e simples a determinados temas e obviamente que isso origina, ou seja, isso orienta uma trajetória de facto para a extinção do departamento de RH, do qual eu confesso que não estou minimamente preocupado e até vos devo dizer que às vezes costumo dizer em tom de brincadeira com a equipa que quanto mais nós nos temos tentado tornar dispensáveis, aparentemente mais indispensáveis parecemos ser, sem com isto ter qualquer veleidade de achar que somos realmente absolutamente fundamentais na vida da empresa, mas eu acho que esse processo de desapropriação nos leva muitas vezes à procura de determinados caminhos e determinadas soluções que depois configuram em si mesmo a transformação do departamento de gestão de pessoas em si. E, portanto, eu gosto de imaginar essa possibilidade de realmente podermos vir a extinguir esta área, porque sempre que a tenho tentado praticar, sinto que nós alavancamos e que levamos a fasquia nas preocupações que temos e nas coisas que estamos a fazer. Muito obrigado. Para tentarmos respeitar aqui o nosso tempo, a última pergunta é exatamente como as duas primeiras, sacramental, ou seja, repete-se em todas estas sessões, e é da vossa própria experiência pessoal e das muitas carreiras que profissionalmente gerem e geriram ao longo da vossa vida, ou ajudaram a gerir, quais é que seriam os conselhos fundamentais em termos de gestão de carreira que deixariam para quem nos está a escutar?
Bem, João, eu não gosto muito de dar conselhos, sinceramente, porque o que me serve a mim pode não servir, pode não servir aos outros, e acho que cada um faz o seu caminho. O que é que eu tenho garantido ao longo da minha carreira e que tem servido? Eu continuo fiel aos meus princípios. E, portanto, pelas organizações por onde tenho passado, tem que haver aqui uma aproximação entre quem eu sou e os meus princípios e os valores da organização. Se não houver um alinhamento, não é possível eu trabalhar nessa empresa. Portanto, o conselho que eu dou é tentarem sempre descobrir como é que essa empresa trabalha, quem é que lá trabalha, quem são os líderes dessa organização, para perceber se existe ali um match ou não. Nunca desistirem. Eu tive aquele feedback, és de um país pequeno, não dá. Não desistam, se querem fazer alguma coisa, lutem e vão atrás. Eu acho que é com a persistência e a resiliência que o Luís também falou ali há pouco, que é muito importante, porque é assim, nós às vezes vemos as pessoas em lugares de topo e não é fácil chegar lá, existe muito trabalho e também se levam muitos nãos pelo caminho. E portanto, quando nós vemos as pessoas lá em cima, não. Houve muita coisa que se passou e houve muitos nãos também pelo caminho. E uma coisa que eu também tenho sempre me pautado é nunca parar de aprender. E todos os dias, eu sou muito curiosa, quero sempre saber mais, aprender, perceber o que é que está no mercado. A network também é muito importante, porque saber ou seja, eu faço isso porque gosto mesmo de conhecer pessoas. Portanto, para mim não me é difícil, mas de facto é importante termos uma network, sabermos a quem temos que recorrer quando efetivamente depois precisamos de alguma ajuda. Portanto, isto tem funcionado para mim, mas é para mim. E como eu disse, eu não gosto de dar muitos conselhos, mas este é aquilo que tem funcionado para a minha carreira. Muito obrigado, Clara. Penso que nas entrelinhas ficaram algumas ideias que são importantes. Muito obrigado. Luís. Eu acho que isto foi a constelação perfeita, porque a Clara basicamente referiu praticamente tudo aquilo que eu iria referir. Eu vou eventualmente utilizar palavras diferentes. Eu acho que, mas dizendo a mesma coisa, fundamentalmente, eu acho que o primeiro aspecto, e eu sei que isto é uma buzzword hoje em dia, mas é uma coisa que eu sinto visceralmente. Eu acho que nós temos que ter um sentido elevado de propósito. Temos que ter uma noção muito clara daquilo que nos move e temos que ser bem intencionados nesse propósito. Eu acho que profissionais sem essa visão de propósito ou com propósitos menos bem intencionados vão ter percursos curto-prazistas. E, portanto, esse é o primeiro ponto que eu assinalaria. O outro aspecto é vivermos naturalmente com valores que sejam valores dignos, íntegros, é cultivarmos excelentes relações de companheirismo, sobretudo muitas vezes em contextos onde há inveja, onde há intriga, onde há desavenças, o conseguimos manter-nos sãos, termos atitudes sãs relativamente às pessoas que vão fazendo a jornada connosco. Praticarmos um princípio que eu muitas vezes repito lá em casa aos meus filhos, que é um princípio confuciano, que tem a ver com os meus primórdios, passagem dos 18 anos pela China, que era o princípio de Confúcio, que dizia mais vale um amigo a menos do que um inimigo a mais. Termos uma boa base, porque isso também nos alimenta um aspecto que a Clara referia e que é algo que eu sou sempre relativamente cético quando vejo profissionais que têm 20 anos, 30 anos de carreira e têm uma base muito curta de networking. Alguma coisa não correu bem na trajetória profissional daquelas pessoas. Porque eu acho que é inerente à nossa carreira e à nossa ação, não é? Ou seja, nós somos todos agentes de energia, não é? E, portanto, como agentes que somos, não é? Como seres que somos carregados de energia, essa energia tem a capacidade de atrair pessoas também para nós e cultivarmos boas amizades. Eu levo daqui o conhecimento do João, que não conhecia, da Clara, espero que nos possamos rever no futuro e acho que tem muito a ver com isto, ou seja, à medida que nos vamos conhecendo, vamos nos fundindo, vamos encontrando aqui partilha de experiências, vamos alargando a nossa network, que talvez um dia a Clara ou o João se lembrem e me liguem porque têm uma questão que gostariam de colocar ou vice-versa, e isso é fundamental na trajetória de uma carreira
de uma carreira profissional. E, portanto, eu apontaria estes aspectos e deixaria apenas uma última nota que talvez a Clara não tenha referido, não estou certo que tenha referido ou não, que é o pensarmos também de que forma nós podemos ter uma competência distintiva. É muito importante num mundo que hoje tem uma oferta imensa, tem pessoas a apresentarem-se por todas as razões e mais algumas, nós conseguimos fazer esse exercício interno, de olhar para nós, olhar para o nosso meio envolvente e perceber que tipo de características, que tipo de vivências são inerentes na minha história pessoal e profissional, e aqui a parte pessoal é tremendamente importante, na minha opinião, que podem, de facto, cindir-se em algo que seja verdadeiramente singular e distintivo naquilo que eu posso oferecer. Eu diria que talvez este último ponto seja aquele ponto que eu deixarei aqui como nota final, porque eu acho que é da maior importância para nós nos conseguirmos realmente afirmar, diferenciar e encontrar, vá lá, o nosso oceano azul do ponto de vista de carreira profissional. E é um excelente ponto, Luís. Sim, sem dúvida. Muito obrigado. Eu iria terminar apenas agradecendo, em primeiro lugar, à Clara e ao Luís, enfim, estas partilhas generosas e gentis e, penso eu, relevantes durante os últimos 90 minutos. Há sempre coisas nas linhas, como eu costumo dizer, e outras tantas nas entrelinhas. Nós normalmente disponibilizamos estas conversas sem imagem, apenas com áudio. Quem quiser assistir, ou enquanto está a correr, ou enquanto está a caminhar, alguns, às vezes consegue captar mensagens importantes. E não é a primeira vez que alguém me diz isso. Estava a rever ou a ouvir uma conversa que aconteceu no ano passado e, de repente, algo que alguém disse fez todo o sentido para mim. Portanto, fica esta nota. E, como também é costume, vou apenas anunciar brevemente que daqui a um mês, se Deus quiser e tudo correr bem, teremos a 7ª sessão deste evento e faremos aqui uma pequena manobra de diversificação da abordagem. Vamos ter 2 pessoas que são um bocadinho diferentes, e são um bocadinho diferentes e vocês perceberão porquê. Vamos estar com o Paulo Pisano. O Paulo Pisano foi o Chief HR da Galp até há um par de anos atrás e hoje é o Chief HR Global da Booking, aquela ferramenta que todos nós usamos provavelmente para fazer umas reservas. E, portanto, sendo um cidadão brasileiro que trabalhou em Portugal numa empresa como a Galp e que hoje está, digamos, numa esfera mais global, talvez nos possa fazer uma análise comparativa e comparada de alguns temas de recursos humanos que se calhar é interessante. E a seu lado, se tudo correr bem, teremos a Teresa Nascimento. A Teresa Nascimento é uma profissional de recursos humanos que já passou por muitos sítios, enfim, Microsoft, tem isso em comum com a Clara, o Millennium BCP, Deloitte, etc. Mas a Teresa foi convidada, não por isso, que naturalmente é muito, porque ela é a Chief HR da Defined Crowd. A Defined Crowd é a empresa da Daniela Braga, que está sediada nos Estados Unidos e que trabalha em inteligência artificial. E, portanto, nós vamos ter a pista portuguesa, porque essa faz parte do ADN da Upperside, mas com lentes um bocadinho diferentes daquelas que até aqui nos têm conduzido nestas conversas. Portanto, fica este aperitivo para as senhoras e para os senhores que daqui a um mês quiserem participar, é capaz de também valer a pena. Uma vez mais, Luís, Clara, muito obrigado em nome da Upperside, em meu nome pessoal, a todos que estiveram connosco, muito obrigado. Esperamos sinceramente que tenham tirado alguma coisa de proveitoso e é um gosto para a Upperside poder continuar a realizar estas pequenas iniciativas, pequenas à sua escala, mas que podem eventualmente transformar-se em fonte de conhecimento para algumas das pessoas que nelas investem. Muito obrigado. Muito obrigada. Um dia feliz para todos. Muito obrigado, João. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia.